O silêncio da ilha era denso, quase sufocante. O vento parou. O mundo parecia segurar a respiração. Ele olhou para a bússola, agora imóvel, apontando para o chão. Seus dedos tremiam ao tocar a areia. Algo ali esperava por ele. Algo enterrado. Cavou. Primeiro devagar, depois com desespero. A cada punhado de areia removido, um arrepio percorria sua espinha, até que seus dedos tocaram madeira. Um baú, negro como a noite, coberto de marcas que pareciam ter sido esculpidas por mãos que já não existiam. O ar ao redor se tornou pesado. Ele hesitou, mas algo dentro dele gritava: abra. Com um estalo seco, a tampa se ergueu. Mas não havia ouro. Dentro, centenas de papéis frágeis pelo tempo, cobertos de palavras escritas com uma caligrafia trêmula. Ele pegou um. Se alguém encontrar isso, fuja. O coração martelou no peito. Pegou outro. Nós seguimos a bússola, acreditamos nela. Mas ela não leva para um destino. Leva para um julgamento. O ar ficou mais pesado. Ele folheou mais papéis, cartas desesperadas, confissões de homens que haviam vindo antes dele, todos guiados pelo mesmo chamado do horizonte. Mas nenhum deles voltou. E então, uma última folha, diferente das outras. A tinta era fresca e a mensagem curta. Agora é a sua vez. Um trovão rugiu no céu sem nuvens. A bússola em sua mão vibrou, como se estivesse viva. Ele se virou, mas a ilha não era mais a mesma. As sombras entre as árvores pareciam se mover. As pedras antigas pulsavam. A areia antes quente agora era fria como gelo. E então ele ouviu um sussurro, baixo, arrastado, como o eco de vozes há muito esquecidas. Você abriu o que não devia. O vento soprou de repente, lançando as cartas ao ar, espalhando-as como fantasmas dançando na noite. O mar começou a se agitar, formando um redemoinho que crescia, engolindo as águas ao redor. Ele precisava sair dali, agora. Mas quando tentou correr, sentiu algo segurando seus pés. Olhou para baixo. Seus próprios passos estavam afundando na areia, como se a ilha tentasse segurá-lo, como se não quisesse deixá-lo partir. A bússola girou uma última vez. Então parou, mas não apontava mais para o chão, nem para o horizonte. Agora, apontava para trás dele, para algo que ainda não havia visto. Ele se virou devagar, e lá entre as árvores algo brilhava na escuridão. Um reflexo. Olhos. Não estava sozinho. Nunca esteve. O chamado do horizonte não era apenas uma promessa. Era uma armadilha. E ele acabava de perceber que nunca foi o único a segui-la. O coração dele batia descompassado. O que quer que estivesse ali entre as sombras da ilha não era humano, ou pelo menos não mais. A bússola, agora quente como brasa em sua mão, parecia pulsar com vida própria. Ele queria correr, mas sabia que não adiantaria. Algo dentro dele dizia que, se fugisse, a ilha não o deixaria partir. Os olhos na escuridão não piscavam, apenas observavam. E então, um som. Passos, lentos, arrastados. A criatura saiu da sombra. Era um homem. Ou pelo menos o que restava de um. Sua pele estava marcada pelo tempo. Os olhos fundos, vazios, como se tivessem visto mais do que deveriam. E em sua mão, uma bússola idêntica à dele. Você também ouviu o chamado? A voz era fraca, mas carregada de algo antigo, algo quebrado. O viajante não respondeu. Apenas apertou a bússola contra o peito. Quantos vieram antes de mim? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse se conter. O homem sorriu. Um sorriso torto, amargo. Todos. O vento soprou forte, espalhando areia pelo ar. A ilha parecia sussurrar ao redor deles. O que é essa bússola? Por que ela me trouxe até aqui? O homem deu um passo à frente. E agora o viajante podia ver melhor seus traços. Seu rosto. Havia algo familiar, como se ele já tivesse visto aquele olhar antes. Ah, por que você pediu? A resposta o atingiu como uma onda. Pedi? Como assim? Eu nunca... Mas então lembrou-se. A noite na praia. O desejo preso em seu peito. A necessidade de algo mais. Ele não foi escolhido. Ele chamou a bússola. A criatura ergueu a própria bússola e a abriu. Dentro havia algo que ele não esperava. Não uma agulha, mas um reflexo. Seu próprio rosto. Todos que chegam aqui enfrentam a mesma escolha. O viajante sentiu a terra tremer sob seus pés. Ou você aceita o chamado, ou a ilha o mantém para sempre. O mar começou a se agitar atrás dele. O vento uivava, e as sombras da ilha se tornavam mais densas, mais vivas. Ele olhou para a bússola em sua mão, depois para a do homem à sua frente. Se aceitasse,
O que aconteceria? Se recusasse, voltaria para casa ou nunca mais sairia dali. A ilha esperava, o mar esperava, o tempo esperava, e ele sabia que só tinha uma chance de decidir.